Já bem e em paz. Vamos fazer uma pequena avaliação, uma pequena meditação sobre consequências de uma falsa teologia. Consequências que podem trazer dificuldades, a falta de compreensão teológica ou a crença numa teologia que é imaginária. Ela não tem um fundamento de fato que provém de Deus. Como a teologia verdadeira, ela tem um fundamento que provém de Deus, ou seja, a própria revelação bíblica, o Deus que se revelou na Escritura. Nessa estamos seguros, né? Na Bíblia, estamos seguros em desenvolver uma teologia sadia, verdadeira, totalmente fundamentada no que Deus revelou de si mesmo, sobre si mesmo. Mas quando a suposta teologia, a falsa teologia, ela provém de outras fontes que não de Deus, ela pode trazer sérias consequências. E eu quero fazer um pequeno paralelo a essa situação das consequências que podem trazer uma falsa teologia. Eu quero fazer um paralelo com os amigos de Jó, a maneira com que os amigos de Jó entendiam Deus e entendiam a situação de Jó, qual a leitura que eles faziam daquela situação. Eu quero me referir propriamente a Elifaz, Bildade e Zofar, que eram 3 amigos de Jó, tá bom? Havia algo de muito errado, de muito perverso em seus comentários. Não que propriamente eles fossem perversos ou eles tinham a intenção de serem perversos com Jó. Não, a perversidade estava no que eles acreditavam e a origem do que eles acreditavam, e não propriamente na sua vontade ou no seu relacionamento com Jó, né? Não era por mal, mas o fato é que eles criam em uma falsa teologia. Tá? Elifaz repreende a Jó fundamentado nessa falsa teologia, e ele pensava dizer palavras sábias. Vamos analisar aqui no livro de Jó. Se você tiver uma Bíblia aí, te convido a abri-la. Livro de Jó, capítulo 4. Vamos lá. Livro de Jó, capítulo 4, leremos a partir do verso 1. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ás? Quem, todavia, poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras tens sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas. Sendo tu atingido, te perturbas. Porventura, não é o teu temor de Deus aquilo em que confias? E a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Lembra-te, acaso, já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam mal, isso mesmo eles cegam. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. Então, note que ele está dizendo aqui que o inocente não passaria por problemas como Jó estava passando, o inocente não poderia ser destruído, e que essas coisas só aconteciam para quem praticava o mal, para quem semeava o mal, né? Veja o verso 8, por exemplo.
Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Então, o que ele faz, está dizendo, é que Jó estava passando aquela situação toda, todos conhecem, né? Acho desnecessário explicar a condição de Jó, né? Havia perdido tudo, desde família até bens materiais, e estava sofrendo de uma doença gravíssima que o fazia até se coçar com um caco de telha, né? O desespero físico era tão grande, né? Que ele se coçava até com um caco de telha. Então Jó, ele passa desde da perda afetiva, questões emocionais, ele perdeu recursos materiais, seus bens, até a própria saúde, né? Passava uma doença gravíssima, né? E a situação de Jó, aos olhos humanos, de fato, era uma situação estranha e gravíssima, porque uma pessoa que a vida virou totalmente, né? Então ele começa então a leitura que ele faz é que Jó está padecendo aqueles males ou essas situações sobrevieram a Jó porque Jó estava em pecado e estava fazendo mal. Algum mal ele teria feito para estar acontecendo aquele tipo de coisa na vida dele. Quando na verdade isso não é o ensino bíblico, né? A Bíblia não quer dizer que uma pessoa sofre porque está em pecado. Se está doente é porque está em pecado. Se está em má situação financeira é porque está em pecado. Não, de forma alguma, né? Isso é a dinâmica da vida. Embora na questão de Jó, o próprio Deus, né, tenha provido, né? Deus entregou essa situação de Jó nas mãos de Satanás, como vemos no capítulo 1, né? Nós vemos Deus absolutamente no controle de tudo e com um propósito bem definido. O propósito de Deus para essa situação de Jó aparece no capítulo 42, né? Quando Jó diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Então Deus, ele tinha um tratamento com Jó e era um propósito dele, mas não que Jó estava sofrendo aquilo por estar em algum pecado ou vivendo dissolutamente ou alguma coisa assim. O grande erro dessa falsa teologia de Elifaz se deu porque ele buscou, ele se baseou não na palavra de Deus, mas numa visão. Todas as pessoas que acreditam ou que têm algum tipo de visão e colocam isso como doutrina, substituem a palavra de Deus por essa experiência que viveram, elas vão cair em erros teológicos, evidentemente, porque a doutrina verdadeira é aquela que Deus revelou na Escritura, ela é genérica para todas as pessoas, para todas as igrejas, para todas as pessoas, para todos os cristãos. Só existe uma revelação de Deus nas Escrituras, uma revelação doutrinária, que são as Escrituras, né? Pessoas que têm experiências sobrenaturais, elas não podem fazer dessas experiências pessoais que elas viveram, mesmo que sobrenaturais, e até mesmo que tenha vindo de Deus, elas não podem fazer doutrina disso. Tá? A doutrina é que está revelada na Bíblia, nas Escrituras. E ele teve uma visão que nem de Deus veio, mas ele teve uma visão e fez doutrina da sua visão, né? Então ele fala tudo isso para Jó no capítulo 4, até do verso 1 ao verso 9. Agora olha o que ele fala aqui do 12 ao 16. Uma palavra se me disse em segredo. É aqui que ele está confiando. Ele faz essa leitura da situação de Jó, confiando nesta... Ele transfere a teologia, a doutrina segura que seria revelada por Deus, por uma visão que ele teve. E ele começa a confiar nela, na visão. Verso 12. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o temor, e o tremor. E todos os meus ossos estremeceram.
Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discernia a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Seria, porventura, o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Então veja que ele baseia toda a sua teologia, toda a sua crença, aquilo que ele crê veementemente, e usa isso para falar com Jó. Ele baseia toda essa sua falsa teologia numa visão que ele teve. E uma visão de um vulto que o deixou arrepiado, que o deixou assustado. Algo que o perturbou, que não trouxe paz. Lembrando que a situação Deus havia colocado nas mãos de Satanás. E Deus deu ordem a Satanás que apenas contra a vida de Jó não atentasse. Então Satanás estava com uma certa liberdade para agir nessa situação de Jó. E além dos males diretamente ligados a Jó, que aconteceram, ele cria esse engano, essa ilusão aí para confundir. Ele faz para ser um acusador de Jó em nome de Deus. Olha só, lembra que no começo, no verso 1, no capítulo 1, perdão, Deus diz para Satanás: viste meu servo Jó? Né? Eu não lembro aqui direito onde está, mas todos conhecem, né? Verso 8, capítulo 1, verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercastes com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoastes, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então Deus fala: está vendo meu servo Jó? É um servo fiel que se desvia do mal. E Satanás fala: isso porque o Senhor abençoa ele. Tira tudo que ele tem, toca na vida dele, e vai ver ele blasfemar no seu rosto. Satanás fala para Deus, né? Então Deus disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Deus diz para Satanás que Jó é um servo fiel e que se desvia do mal. E Satanás diz que não. Isso acontece porque Deus tem abençoado Jó. E nesta visão que ele tem, né? Olha que o vulto que ele viu, o espírito que ele viu, que ele fala que foi um espírito. O espírito que ele viu, olha o que diz, como é semelhante ao que Satanás falou para Deus. Seria porventura um mortal justo diante de Deus? Deus está falando que Jó era um homem fiel que se desviava do mal. E Satanás diz que não. E aqui na visão ele fala: seria porventura um mortal justo diante de Deus? Seria acaso homem puro diante ao seu Criador? E depois ele diz: eis que Deus não confia nos seus servos. É o contrário do que Deus estava testemunhando sobre Jó. Eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui imperfeições. Então, nós podemos perceber que nesta visão aqui, embora sutil, essa visão veio para enganar Elifaz. É uma visão enganadora. É um embuste. Né? É evidente, irmãos, que o homem não é justo diante de Deus. É evidente isso. Mas isso não quer dizer que Deus não confia no homem. E Deus não sabe reconhecer quando o homem propõe no seu coração desviar-se do mal. Deus sabe quem é quem. Aliás, provém tudo de Deus. Não é? Então vem de Deus tanto querer como fazer. Então nesta visão aqui que Elifaz tem, seguramente é um espírito oposto a Deus, que veio para confundir. A grande sutileza do engano, irmãos, se dá quando se mistura a verdade com a mentira.
É evidente que nenhum homem pode ser justo diante de um Deus santo. Mas não é verdade que Deus não reconhece os corações a ponto de não poder confiar. Deus é onisciente e Ele sabe todas as coisas, né? Então, Deus confia em si mesmo. E Ele sabe, Ele conhece a criatura que Ele criou e o que essa criatura vai fazer. E como é o coração, o próprio Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Então, Satanás, esse espírito que aparece aqui, para ele faz, não podemos dizer que é Satanás porque a Bíblia não fala, mas está evidente que é um espírito enganador. E que, com a sutileza do engano, mistura a verdade com a mentira. E por ser um sobrenatural, uma visão sobrenatural que ele acaba sendo induzido a fazer disso uma doutrina. E ele então começa a confiar nessa visão que ele teve. E aí então ele faz a sua exegese aí da situação de Jó. Diz que Jó está vivendo assim porque Jó está em pecado. O que na verdade, na verdade era um grande erro, um equívoco que ele faz, né? Esse erro resultou em uma conclusão equivocada e precipitada, onde a acusação se torna inevitável. Olha aqui capítulo 5, verso 1 a 3. Chama agora, haverá quem te atenda? E para qual dos santos anjos te virarás? Porque a ira do louco destrói, e o zelo do tolo mata. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo declarei, maldita a sua habitação. Então ele está dizendo para Jó que a situação de Jó era definida, que não tinha mais jeito, e que o zelo dele, que ele continuava mantendo esse zelo por Deus, era uma coisa de tolo, e isso iria matá-lo. Porque aparentemente Jó iria morrer daquela enfermidade. Não havia perspectiva humana, principalmente na época que aconteceu aquilo, a medicina, se houvesse, era extremamente arcaica, antiquada, né? Precária. Não havia nenhuma perspectiva de melhora para Jó. O que parecia, o que era certo aos olhos humanos que aconteceria, é que Jó iria morrer disso. Então ele faz a sua exegese aí. Você está em pecado, Deus se voltou contra você porque você está agindo em pecado, você era falso nas coisas que você fazia, você tinha um pecado encoberto, e é por isso que essas coisas estão te acontecendo, e você ainda querer manter esse zelo é coisa de tolo, porque você vai morrer. Você será destruído por causa do mal que você fez, seja lá qual for o pecado que você cometeu, e Deus se voltou contra você e está te punindo e tal. Então, todo esse conjunto de erros perversos que magoava ainda mais Jó, lembrando que ele era um amigo de Jó, né? Que deveria consolá-lo. E esse tipo de argumentação ele faz, ainda magoa muito mais a Jó. Mas é baseado numa visão que ele teve, e não em Deus, na palavra de Deus, né? E é uma teologia falsa que traz consequências. Essa teologia, ela tinha os mesmos elementos do que chamamos hoje de teologia da prosperidade, né? Dessa teologia que vemos em nossos dias, conhecidas como teologia da prosperidade, que diz que a ausência de bens e a ausência de saúde é resultado de uma vida de pecados, né? Mas Deus repreende esse pensamento. Aqui no livro de Jó, capítulo 42, no verso 7, diz aqui: tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor também disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Olha só que Deus fala: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus dois amigos. Se acendeu contra Elifaz, que se baseou naquela visão. E Deus fala: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus dois amigos. E diz que eles não falaram de Deus o que era reto, como Jó falava.
Então Deus repreende essa falsa teologia, né? Deus não aceita isso, né? E Deus considerou tais acusações contra Ele mesmo. Não dissestes de mim, né? Verso 42, 42, 7, né? A minha ira se acendeu contra ti e contra seus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto. Então, é como se fosse um ataque contra o próprio Deus. Não só estavam atacando Jó, o acusando de pecados, mas estavam atacando o próprio Deus usando uma falsa teologia. Lá em Romanos, capítulo 8, verso 33, vamos lá. Romanos 8, 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, quando a pessoa está fazendo aí uma acusação contra algum eleito de Deus, alegando que ele está em pecado, porque a vida não está tão bem como se desejaria que fosse, ou porque ele está doente, ou porque ele está passando uma privação financeira, ou por qualquer outro motivo, e acusam ele de estar em pecado, essa pessoa está acusando quem Deus justifica. Então nós devemos tomar muito cuidado com a falsa teologia, porque a falsa teologia, ela não só ataca o alvo humano, mas ela ataca o próprio Deus, porque ela é mentirosa e falsa. E Deus é santo e verdadeiro. Bom, tinham tão enraizada essa teologia perversa que eles não consolavam Jó nas suas aflições, mas o acusavam, né? O fato é que o próprio Jó chama a atenção e Jó ainda os ensina. Se você for ver aqui capítulo 6 de Jó, a partir do verso 14, Jó ainda ensina a eles o que eles deveriam estar fazendo, né? O que eles deveriam estar fazendo como uma pessoa que está na situação de Jó. Jó acaba ensinando eles ainda. Capítulo 6, verso 14. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Olha só. Meus irmãos aleivosamente me tratam. São como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale, turvada com o gelo e com a neve que nela se esconde. Torrente que no tempo do calor seca, emudece e desaparece do seu lugar. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem. Ou seja, Jó está dizendo que no tempo da aflição, um amigo deveria mostrar compaixão e não acusação. E que eles são como os rios que congelam, que as caravanas desviam o caminho, ou seja, não estão hidratando Jó. Não estão dessedentando Jó. E Jó precisava de consolo na aflição que ele estava vivendo. Mas Jó ele era tão temente a Deus que ele acaba até em si mesmo na situação em que ele estava, ele acaba ensinando esses seus amigos que estavam envolvidos com essa falsa teologia que era baseada em visão. Lá no Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 17, verso 17. Provérbios 17, 17 diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Então o verdadeiro amigo é aquele que não abandona e nem acusa, né, nos momentos de aflição, de angústia. Se ele perceber algum erro, ele exorta em amor. Mas a verdade tem que estar fundamentada na Bíblia, e não em suas experiências pessoais ou em supostas visões, sonhos ou a imaginação humana. Fizeram mal a Jó com sua perniciosa teologia. Zofar diz assim, lá no capítulo 11, verso 13. Capítulo 11, verso 13. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça,
Então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Essas palavras são verdadeiras. Isso aqui que o Zofar fala é verdade. É verdade. Tudo que está aqui é verdade. Só que está aplicado à pessoa errada. Jó fazia isso. Tanto que ele recupera, né? Ele se refaz daquele momento sombrio que ele estava vivendo, justamente porque ele fazia isto. Só que essas palavras, embora elas sejam verdadeiras, elas estão sendo usadas para acusar Jó. Então, quer dizer, elas estão escritas, mas não estão sendo ditas pelo Espírito Santo para Jó. É como quando Satanás, ele tentou Jesus no deserto. Ele usou a palavra escrita, só que aquela palavra não estava sendo dita pelo Espírito Santo. Então ele usa a palavra verdadeira, mas de forma indevida, para tentar a Cristo. Aqui o Zofar, ele usa a palavra verdadeira, mas de forma indevida, para acusar a Jó. Então, às vezes, a palavra é verdadeira, às vezes ela está escrita, mas ela não está sendo dita pelo Espírito Santo. Ela está sendo usada, e a Bíblia não é para ser usada. A Bíblia, ela é para ser estudada, crida e obedecida. Quem fica usando a Bíblia para defender conveniências, para defender convicções ou para acusar pessoas, não está sendo movido pelo Espírito Santo. Porque é possível você usar o que está escrito de forma contrária ao propósito de Deus. Né? Foi o caso que Satanás fez com Jesus no deserto, e aqui Zofar fez com Jó. O que ele falou é verdade, só que aplicado em momento errado e de forma distorcida sobre a situação de Jó. Tudo isso por causa de uma leitura errada de um deles, que teve uma visão e eles acreditaram. Ele faz no capítulo 22, verso 23. Olha o que ele diz aqui. 22, 23. Vamos ver aqui. 22, 23. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido, se afastares a injustiça da tua tenda. Tipo assim, ele está falando para Jó, você tem que se converter. Se você afastar essa injustiça que você está... Quando na verdade, desde o começo, Deus já chama a atenção de Satanás pelo seu servo Jó. Olha só. Só que evidentemente eles não sabiam o que estava acontecendo no mundo espiritual. E a leitura deles era totalmente equivocada. E aqui 22, 7. Não deste água. Olha o que o Elifaz fala para o Jó. Né? Olha as acusações. Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retivestes o pão. Ao braço forte pertencia a terra, e só os homens favorecidos habitavam nela. As viúvas despedistes de mãos vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso está cercado de laços, e repentino pavor te perturba. Ou trevas em que nada vês, águas transbordantes te cobrem. Aí, devido à origem da sua falsa teologia, como eles não viam pecado em Jó, aí eles começam a imaginar o pecado. E essa imaginação deles a respeito da vida do outro começa a se tornar verdade absoluta na mente deles, mas não na realidade. Então ele começa a acusar Jó de coisas que ele acha, que ele supõe que Jó fazia e que ocasionou todo aquele infortúnio na vida de Jó. Olha só como um abismo vai chamando outro abismo. Tudo começou com a visão errada que ele teve, desenvolveu uma teologia falsa e agora está trazendo a própria imaginação como argumentos para fortalecer essa teologia que ele acreditou e acusar um servo de Deus. É bem complicado. E Bildade, no capítulo 8, versos 5 e 6, são os três amigos de Jó que o acusaram, né? Capítulo 8, versos 5 e 6, diz assim: Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto,
Ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a tua justiça na tua morada. Né? Então, era algo, na cabeça deles era algo como assim: se arrepende logo do teu pecado, porque você está sofrendo, né? Pede perdão a Deus, abandona o pecado, porque foi esse teu pecado que causou toda essa situação que você está. Quando na verdade não era nada disso, né? A situação de Jó era uma situação temporária, e eles não acreditavam que Jó buscava a Deus, né? Evidentemente, não eram essas as razões do sofrimento de Jó. Deus mostrava sua soberania e guardava para futuras gerações. Jó não foi uma vítima de Deus, como todo homem, ele também precisava ser tratado por Deus. Ele mesmo reconhece que seu relacionamento anterior com Deus não era tão efetivo, era mais superficial do que deveria ser. E ele aprende então com Deus, ele é tratado por Deus, né, com um versículo que nós até já dissemos aqui, né, mas vamos ver agora, 42, 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó das cinzas. Então Jó, como todo homem falho e pecador, ele reconhece a grandeza de Deus. Mas Jó não estava passando aquela situação por causa de pecado. Porque se fosse por causa de pecado, todos nós teríamos que passar situações semelhantes. E pela graça e misericórdia de Deus, nós não passamos. Então, todo homem pecou e é destituído da glória de Deus. E é pela graça de Deus que somos reerguidos, revigorados espiritualmente, vivificados, né, por Deus. Então a teologia deles estava errada. Estava tão errada que a própria esposa do Jó fala: nega logo esse teu Deus e morre. E Jó continua fiel a Deus, mesmo naquela situação, se coçando com um caco de telha. E ele responde assim: não sejas louca, mulher, porque quando Deus nos deu o bem, aceitamos de bom grado, e quando Deus deu o mal, vamos rejeitar. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a resposta de Jó para sua mulher. Então Jó era assim, um servo fiel, que estava passando adversidades. Nós sabemos pelo livro que aquelas adversidades foram determinadas por Deus no campo espiritual, mas os seus amigos não sabiam. E baseados numa visão, criaram uma falsa teologia, e que essa teologia acabou levando eles a acusarem Jó de coisas que Jó não fez, e inventaram na sua imaginação até pecados que Jó poderia ter causado, e por isso estaria daquela forma, né? Então aprendo duas coisas muito importantes. Devemos consolar os aflitos sem os acusar, pois não sabemos o propósito de Deus ao tratar com eles naquele momento. E devemos também termos uma boa consciência ao enfrentarmos a tribulação. Quero terminar com o versículo que está em 1 João, primeira carta de João, do apóstolo João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, verso 19 a 21. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Pense nisso, evite a falsa teologia, siga somente a Bíblia e que Deus abençoe a sua vida.